A palavra de Deus que tem falado no nosso coração essa semana toda, inclusive na célula, foi baseada em Hebreus capítulo 12, tá? Então nós vamos dar uma meditada hoje nessa palavra também, e eu quero falar um pouquinho mais sobre olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E a gente está falando sobre a questão de não perder o foco no domingo, né? A gente não pode perder o foco, não podemos perder a visão, e principalmente não podemos perder a visão naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Não podemos de forma nenhuma. Precisamos manter o foco, manter a visão. Temos tanta coisa aí no mundo, irmãos, acontecendo, e a gente não pode, a igreja não pode se calar, tá? Tem até um texto na Bíblia que Deus vai cobrar tanto daqueles que praticam a iniquidade, como para aqueles que concordam, que aprovam. Está lá em Romanos capítulo 1. Quer dizer, então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não faço, mas eu não tenho nada contra quem faz. Pronto, já está errado. Se você concorda com a prática errada, com o pecado, com a lascívia, com a imoralidade, com tudo que é errado, se você não pratica, mas não tem nada que criticar também, então significa que você está conivente. E os coniventes também vão ser cobrados. Então nós precisamos ter uma postura. Se alguém te perguntar por acaso o que você acha disso ou aquilo, você tem que ter uma opinião firme. Tem que ter uma opinião firme sobre isso. Sobre criação de filhos, sobre, por exemplo, banheiro para homem, para mulher, para menino, para menina, né? Um exemplo, né? Aí alguém te pergunta, o que você acha disso? A gente tem que ter uma opinião firme do que nós achamos. Somos contra e pronto, acabou. O mundo, desde que é mundo, sempre teve banheiro feminino e masculino. E não é porque a pessoa se sente mulher, um homem barbado se sente mulher, que ele tem o direito de ir no banheiro de menina, né? E só porque eu me sinto, eu tenho que respeitar o meu direito, o que eu me sinto. Então isso não existe, irmão. Né? Eu que tenho filha, né? E vocês que têm filhas também, sabe quanto seria constrangedor um negócio desse, né? Nossa filha frequentar, ou pessoas, homens, né? Frequentar o mesmo banheiro da nossa filha ou da nossa esposa. Quer dizer, então, de tanta coisa que a gente está vendo aí no mundo, precisamos olhar firme para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, tá? Então essa é a palavra que a gente tem para hoje. E o versículo 2 do capítulo 12 de Hebreus fala, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quer dizer, precisamos olhar para Jesus, ter o nosso olhar firme em Deus, em Cristo, e não negociar a nossa fé, não negociar o que nós cremos, não negociar o que nós acreditamos. Sempre acreditar que a palavra de Deus ela tem a primazia, né? Está aqui o nosso querido pastor Janderson Moura, Deus abençoe o pastor Janderson, que já está conosco aqui, lá de Cabo Frio. Deus abençoe sua vida aí, sua igreja, seu ministério, tá? Em nome de Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A gente cita mais essa primeira parte do texto. Mas a segunda parte diz que pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz. Quer dizer, então Jesus teve alegria em suportar a cruz. Já pensou a pessoa passar por um problema e ter a alegria de ter passado por aquele problema? Hoje em dia são diferentes, as coisas são diferentes, né? As pessoas ficam tristes. Eu estou sentindo uma dor. Aí ele fica triste. Eu estou comendo ovo hoje. Quer dizer, ele fica triste. Mas Jesus ficou alegre por suportar a vergonha,
suportar a cruz. E eu estava falando ontem na célula que a suportar a afronta, suportar a vergonha, ou passar por vergonha, a gente olha para o que Jesus viveu e a gente fica achando assim, será que foi fácil morrer naquela cruz, ser envergonhado daquele jeito? O que aconteceu com Jesus? Né? A Neide França está aqui, pastor Yara está aqui, Deus abençoe. Né? Vamos conversar sobre esses pontos aqui importantes, gente. Quando Jesus foi morto na cruz do Calvário, passou pela cruz, olha o que aconteceu com ele. Você acha que Jesus foi com aquela tanguinha que aparece nos filmes? Não, a Bíblia relata que foi completamente nu. Ele passou vergonha de estar nu na frente de homens, mulheres, crianças, né, de todas as pessoas. Ele passou por essa afronta, já pensou? Então não foi só o peso da cruz, o escravo na mão, não, foi mais do que isso, foi vergonha, foi afronta, né? Então a gente tem que ver isso. Outra humilhação que Jesus passou, para quem não sabe, porque a última palavra que Jesus falou na cruz foi está consumado. Quando ele disse está consumado, foi porque naquela hora que ele pediu água, ele disse eu tenho sede, né? Aparecida Lopes, Deus abençoe, quando ele disse eu tenho sede, o soldado foi lá na esponja, botou a esponja no caniço e molhou no vinagre e deu para Jesus beber. Só que aquela esponja era o papel higiênico da época, não era uma esponja normal, não era para matar a sede de Jesus, foi para afrontar Jesus. Naquele tempo, os sanitários, os banheiros, eram banheiros públicos e eram tipo buracos que existiam, que as pessoas defecavam ali, e a esponja, eles se limpavam com aquela esponja e depois colocavam dentro do vinagre para poder sair o cheiro, o odor, o fedor das fezes ali daquela esponja. A mesma esponja que eles se limpavam foi aquela que foi a boca de Jesus. Será que você e eu teríamos coragem de passar por isso, sabendo que uma morte de cruz traria todo tipo de humilhação para as pessoas? Jesus foi humilhado, cuspido, chicoteado, escarnecido, zombado completamente, né, por nossa culpa, para que os nossos pecados fossem perdoados. E por que tanta gente fala assim, eu vou sair da igreja, eu vou desistir de ser crente, eu não vou mais caminhar mais? Como é que uma pessoa, depois que conhece Jesus, consegue se afastar de Cristo, se afastar do Evangelho? Eu não consigo entender isso. Depois de conhecer a palavra, o apóstolo Pedro fala até que é comparado a uma porca lavada que voltou ao lamaçal, e o cão que comeu seu próprio vômito. Quem entra para o Evangelho, aceita Jesus, conhece Cristo e depois se afasta, ele é comparado à porca que voltou para o lamaçal. Quem está no Evangelho e desiste da fé, ele é comparado, como diz o texto, como o cão que comeu o próprio vômito. Já pensou que coisa horrorosa? Você, depois de conhecer o Evangelho, depois de conhecer a graça de Deus, o apóstolo, o escritor dos Hebreus, ele fala isso, que era melhor que não tivesse conhecido. Pedro também fala, era melhor que não tivesse conhecido. E o apóstolo, o escritor dos Hebreus, ele fala que, novamente, quem faz isso está crucificando a Cristo. Então, eu penso que, às vezes, a pessoa, ele precisa rever o conceito dele de fé. E Jesus é o autor. O que é um autor? O autor é aquele que cria. O autor de um livro, o autor de um quadro, o autor de uma música, né? O criador de um objeto, né?
é o autor. Jesus é o autor. A fé que nós temos hoje veio dele. Ele que colocou essa fé em nós através da palavra dele. Ele é o autor da nossa fé e consumador da nossa fé. No Antigo Testamento não existia a palavra fé. Só em Abacuque está escrito fé. E em nenhum lugar do Antigo Testamento você vai encontrar praticamente a palavra fé. Você vai encontrar a palavra confiança, vai encontrar a palavra crer, mas no Antigo Testamento não tem a palavra fé. A palavra fé foi criada por Jesus. E por isso que nós cremos no Evangelho. Eu tenho fé no Evangelho, eu tenho fé na mensagem da cruz, eu tenho fé na palavra. É essa palavra que me dá sustento, que me revigora, que me alimenta. Precisamos continuar crendo e não desistir. Como é que pode alguém que tinha tanta fé, hoje não tem mais? Em um vídeo que eu fiz, eu falei o seguinte, que a fé não é só para realizar coisas boas, realizar grandes milagres. A fé é para suportar dores. Você tem condição de suportar dores? Você suporta dor? Dizem que o parto é a pior dor que existe, né? A pior dor que existe. Já disseram que existe outro tipo de dor pior do que dar à luz um filho. Eu não acredito. Por enquanto, a dor de dar à luz é a maior que existe. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mas muitas vezes nós temos que passar dor. Tem gente que não gosta de dor. Toda pessoa que quer ser bem-sucedido e avançar, ele tem que se passar por dor. Por exemplo, o adolescente, principalmente as meninas, elas sentem dor quando cresce. Na adolescência, você vai ver adolescente dormindo muito, né? Na adolescência, você vai ver isso muito, o Leonardo, né? Por quê? Porque o crescimento gera dor. Crescimento gera dor. E aí, a única alternativa é dormir para aliviar aquela dor do crescimento. Então, existem muitas coisas que geram dor. Ó, tá aqui o Henrique, é vendedor, né? Ó, vendedor, né? Então, para vender, gera dor. Não tem, eu hoje eu vim da rua, hoje, com dor, tive que tomar um comprimido. Dor nas pernas, dor nas costas. Mas eu tive que bater uma meta hoje, eu fiquei até tarde, quase 6 horas da noite. E eu tive dor. A pessoa que vai ter um negócio, empreendedor, né? Empreendedor, né? Para você empreender e criar um negócio, gera dor, né? E quer ver outra coisa? Vencedor. Todo vencedor, ele passa por dor. Eu vejo aqui o Leonardo chegando aqui com dor, né? Por que que você sente dor, Leonardo? Porque treina. E o treino gera dor, não é? Então, quanto mais você treina, mais doído você fica. Mas quanto mais doído fica o corpo, mais treinado ele fica. Às vezes a pessoa quer ter sucesso, mas ele não quer ter dor. Ele não quer sentir dor. Uma pessoa que faz, levanta peso, né? Academia, ele só vai ter resultado quando ele sente dor. Não, se ele falar assim, eu quero fazer ginástica, eu quero fazer academia, mas só uma coisa que eu não quero passar por dor. Então não faz, você não vai fazer. É ou não é? Você que é um esportista sabe disso, né? Tem que sentir dor. A pessoa que vai começar uma caminhada, eu quero caminhar. Se ele caminhar e ele não sentir dor, esse treino está sendo em vão. Quando ele começa a sentir dor, é que a coisa está desenvolvendo. O músculo está crescendo, a resistência está vindo. Então o evangelho, gente, é passar por dor. A mesma pessoa que está no evangelho, mas não quer passar por nada. Eu quero ser vencedor, mas não quero ter a dor do vencedor. Eu quero conquistar isso ou aquilo, mas não quer passar pela dor de vencedor. Por exemplo, a gente está aqui hoje, né? Quinta-feira, nessa live, desse culto, a gente está conversando aqui, batendo um papo, é interessante, mas veja bem, como é que a gente vai vencer se a gente
não sentir a dor de estar aqui. Né? Só em estar aqui gerou o quê? Uma dor. Uma dor de a gente ter saído de nossa casa. Eu, por exemplo, deitei no sofá quando eu cheguei, quase que eu não levanto. Mas eu tive que fazer esforço. Eu tive que ter força, eu tive que ter vontade, eu tive que ter ousadia. E eu tive que ter perseverança para estar aqui. Então, nós precisamos sentir dor. Dor te traz a conquista. Dor te leva ao pódio. Dor te leva ao primeiro lugar. A dor, então Jesus, quando morreu na cruz, sentiu dor. Ele já sabia a dor que ia sentir quando ele orou no Monte Getsêmani e o seu suor se transformou em gota de sangue. A Bíblia fala que ele disse: se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele já imaginava a dor que ele iria sentir por causa dos nossos pecados. Então a Bíblia fala aqui, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, desprezando a afronta. Quer dizer, Jesus desprezou toda a vergonha, toda a afronta, por causa dos nossos erros e por causa do nosso pecado. Aí ele foi e assentou-se à destra. O que significa destra? Poder e autoridade de Deus. Jesus assumiu novamente aquela glória que ele tinha antes. Ele tinha uma glória, e ele rejeitou tudo isso por causa da nossa vida. Eu pergunto você que quer desistir, talvez tenha alguém aí tentando ou querendo desistir. E eu digo para você, não desista. Persevere, vá até o final. É no final que está a nossa vitória. Tá? A Bíblia fala em 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes, constantes e abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, eu quero encorajar você a não desanimar diante de tudo que existe aí no mundo, tantas propostas, né? Até pastores, líderes, dizendo coisas absurdas, dizendo coisas que está escrito na Bíblia, mas eles estão interpretando da maneira deles. Entendeu? Então tem várias coisas que a gente até evita falar aqui, mas que precisamos entender, querido. Então que Deus realmente nos abençoe, continue nos abençoando, nos dando graça, autoridade para vencermos todo o mal e vivemos uma vida de santidade na presença dEle. E não desistir dos sonhos, não desistir do Evangelho, não desistir da palavra dEle. Que o Espírito Santo fale ao seu coração e, se você puder compartilhar essa live, esse vídeo, eu te agradeço. Porque aqui nós damos aqui uma pitada, simplesmente algo da palavra de Deus para a sua vida. Ok? Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, em nome de Jesus. Nós estamos terminando aqui, já foi colocado, já está rolando aí o cartazinho, de que no dia 6, numa quinta-feira, nós vamos ter o culto da rede de mulheres, na quinta-feira. Vamos lotar essa igreja aqui, nesse espaço que nós estamos, para quinta-feira, dia 6. As mulheradas aí, os homens, para vir ajudar o pessoal do louvor, para a gente estar aqui adorando ao Senhor juntos, para a glória do Senhor. E final de semana agora, tem o nosso culto de louvor e adoração. Tem sido muito bom, tá? Visite nossas redes sociais também, Facebook, Instagram, tem vários vídeos lá no YouTube, tá? E agora eu estou também mandando os vídeos lá no TikTok. Eu não gostava não, e a gente tem que ter um certo cuidado com o TikTok, né? Mas
tem lá algumas visualizações e parece que se a gente chegar a 300 pessoas seguindo, a gente consegue fazer live no TikTok. Então a gente é uma rede também bem acessada, muita gente vê, tá? Muita gente indo para lá. Então quero convidar você que tem, vai lá me seguir lá, para a gente conseguir esse número. Eu estou com 80 e poucas pessoas só no TikTok. Queria que você me ajudasse para a gente chegar num nível um pouquinho maior lá. E as páginas da igreja, do nosso ministério, né? Meu perfil, em vários perfis do Facebook, tá bom? Grande abraço aí para todos. Vamos orar, gente. Você que está aqui, vamos falar com Deus. Você que está em casa também, vamos, curva a sua cabeça onde você está e vamos orar ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui hoje, nesta noite, falando da tua palavra. Nós já tivemos um momento de oração, já de busca, agora queremos entregar esse momento da palavra também nas tuas mãos. Leva-nos em paz, nos guarde, nos proteja, nos dê uma noite abençoada na tua presença. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe então os irmãos. Um grande abraço, até o próximo.